Bom dia, boa tarde, boa noite, terceiro ano. Não sei qual é o horário que vocês estão assistindo essa aula, então fica aí o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à unidade 7 do livro de História, página 70. Pega o livro, vai lá, abre na 70. Se não der, você tenta de novo, você tenta de novo, você tenta. Entenderam a piada? Ai, que piada ruim, tia Vanessa. Página 70, turminha. A vida e o trabalho na colônia. Opa! O que é colônia, professora? Gente, estão lembrados que o Brasil, ele era colônia de Portugal. Então, o que é colônia? E aí, vamos pensar um pouco? Lembraram o que é colônia? Bom, colônia é um grupo de pessoas que tem características em comum ou que eles vivem em determinada região, muitas vezes longe do lugar de origem. A gente tem que lembrar que no caso do Brasil, o Brasil as primeiras colônias que foram formadas no Brasil foram as colônias portuguesas, né? Teve até o processo chamado colonização. Então, vamos lá, vamos ver como que era o trabalho e a vida na colônia. Os portugueses não ocuparam de maneira imediata as terras que hoje formam o Brasil. No início, eles estavam interessados em conhecer a região e extrair o pau-brasil para vender para a Europa. Lembra até que houveram algumas expedições, a exploradora, e assim vai. Então, não foi de imediato que os portugueses vieram morar aqui. Primeiro, eles queriam conhecer, depois, eles passaram a extrair o pau-brasil e vender. E, com o tempo, alguns acabaram vindo para cá e colonizando as terras que hoje são o nosso país. No entanto, a intensa exploração, ou seja, muita exploração, fez com que a quantidade do pau-brasil diminuísse muito. Além disso, o domínio português passou a ser ameaçado por outros europeus, que também se interessavam em ocupar as terras. Ou seja, o domínio português quer dizer que Portugal dominava, era dono das terras aqui até então. Só que isso passou a ser ameaçado porque outros europeus começaram a ter interesse em vir para cá e explorar, né? Assim, em 1530, o governo português ele decidiu enviar algumas pessoas para viver e trabalhar aqui, trabalhar na colônia. Grande parte dessas pessoas passou a se dedicar ao cultivo da cana-de-açúcar, que era também muito valorizada na Europa. Esse cultivo de cana-de-açúcar, ele ainda é muito conhecido aqui no Brasil, né? O cultivo da cana-de-açúcar. Bom, o cultivo da cana-de-açúcar, ele já era feito pelos portugueses em outras regiões. E em pouco tempo, isso se tornou a principal atividade econômica aqui na colônia. Ou seja, a principal, deixou-se de explorar o pau-brasil, porque foi uma exploração desregrada, exploraram muito, até que quase entrou em extinção. Inclusive, o pau-brasil até hoje é uma árvore em extinção, ou seja, pode acabar, certo? E como essa exploração foi muito agressiva, eles começaram a mudar a forma de ter uma atividade econômica, ou seja, econômica, dinheiro, e daí a principal atividade econômica deixou de ser a exploração do pau-brasil e passou a ser o cultivo da cana-de-açúcar.
Na capitania de Pernambuco, por exemplo, as plantações de cana-de-açúcar tiveram um grande desenvolvimento, sobretudo na região da Vila de Olinda. E esse desenvolvimento não foi à toa, ele foi favorecido por um solo que é conhecido como solo massapê. Esse solo e esse clima quente do litoral nordestino, ele favorecia a cana-de-açúcar, ela ia muito bem ali, né? Esse solo massapê é uma terra escura e fértil, muito boa para o cultivo da cana-de-açúcar. O que é fértil? Fértil vem de fertilidade, vem de nascer e se desenvolver muito bem. A gente sabe que as plantas, elas têm suas características. Existem plantas que, se você plantar ela num solo arenoso, ou seja, de areia, ela não vai se desenvolver bem, talvez ela nem nasça. E tem outras plantas que já se desenvolvem melhor num solo arenoso. No caso da cana-de-açúcar, lá nessa região, na capitania de Pernambuco, ela foi muito bem, porque lá havia esse solo massapê, e esse solo é excelente para cana-de-açúcar. Então, nessa região, o cultivo da cana-de-açúcar, ó, arrasou. Nas plantações da cana-de-açúcar, foi usado muito o trabalho escravo, pessoal. O que é o trabalho escravo? O trabalho escravo são trabalhadores que trabalham escravizados, ou seja, eles são forçados a trabalhar, eles são obrigados a trabalhar. E eles, muitas vezes, nem recebiam salários, né? A maioria das vezes. Eles viviam como se trabalhando e morando em propriedades de outras pessoas. Muitos desses escravizados eram os indígenas e pessoas que vieram à força da África, em navios conhecidos como navios negreiros. Gente, o trabalho escravo é um trabalho que ele é forçado, onde os trabalhadores não têm as mínimas condições de trabalho, eles sofrem muito e, graças a Deus, isso hoje foi extinto, não existe mais, tá? Mas nessa época, a principal mão de obra era o trabalho escravo, tá? A cana-de-açúcar, que era plantada em grandes terrenos para depois ser colhida e moída, virava um caldo, né? O caldo de cana. E desse caldo era produzido açúcar, que era levado para a colônia para ser vendido na Europa. Então, essas pessoas que vocês estão vendo aqui trabalhando, pessoal, eles não é um emprego deles, eles estão trabalhando escravizados, tá? Nessa ilustração também, o que a gente vê aqui são escravos, índios e africanos. Naquela época, índios e africanos, eles eram considerados menos importantes, tá? Então, os portugueses achavam que eles tinham o direito de escravizar. Então, bom, a sociedade açucareira. Afinal, esse caldo de cana, ele era moído e desse suco, né, era feito o açúcar. As pessoas que viviam e trabalhavam nas regiões de produção de açúcar formavam a sociedade açucareira. Nessa sociedade, os mais poderosos eram os ricos fazendeiros, conhecidos como senhores de engenho, porque eles eram donos dos engenhos. O engenho é o lugar onde se fabrica o açúcar. É para onde os escravos levavam a cana-de-açúcar era moída e transformada em açúcar. Esse lugar é o engenho. E os donos, que geralmente eram ricos fazendeiros, eles eram conhecidos como senhores de engenho. Já os menos favorecidos, ou seja, os mais pobres, eles eram os trabalhadores escravizados.
e eles não possuíam bens materiais, ou seja, eles não tinham uma propriedade para plantar açúcar, nada. Além deles, haviam trabalhadores livres, que não possuíam as mesmas riquezas que os senhores de engenho, mas, em alguns casos, eles até tinham algumas plantações e alguns escravos. Aqui a gente pode ver uma pirâmide, né? Que está mostrando bem essa divisão da sociedade. Então, aqui em cima, ó, quem está aqui em cima, vamos começar pela base. A base da pirâmide, os de baixo, eles eram o maior grupo, né? É o grupo composto pelos escravos, os trabalhadores que faziam um serviço mais pesado. Aqui no meio, a gente pode ver que existem os poucos trabalhadores livres. Eram aqueles trabalhadores que tinham um pequeno pedaço de terra, né? Tinham alguns escravos trabalhando para eles, mas eles não chegavam ao poder aqui dos senhores de engenho, né? E, no caso, os grandes e ricos e poderosos fazendeiros. A mão de obra nas fazendas. Para o trabalho nas fazendas, inicialmente os portugueses capturavam indígenas. Isso mesmo, pessoal, capturar igual se caçavam indígenas, né? E os obrigavam a viver como escravos. Por causa disso, ocorreram muitos confrontos, ou seja, muitas brigas entre os colonizadores e a população indígena. É óbvio, né, pessoal? Um indígena que está acostumado a viver livre na natureza, ele não vai aceitar de bom grado que alguém venha, o aprisione, leve para outro lugar para trabalhar obrigado. Vocês aceitariam isso? Se vocês fossem indígenas? Mesmo se não fossem indígenas, vocês acham que é uma situação aceitável? Não, né? Por isso que aconteceram muitos confrontos. E nesses confrontos, indígenas muitas vezes levavam vantagem. Muitas vezes, os indígenas acabavam conseguindo fugir. Por quê? Porque eles conheciam o território aqui melhor que os europeus. Então, eles acabavam conseguindo fugir. Com isso, vários fazendeiros deixaram de tentar aprisionar os indígenas e passaram a explorar o trabalho dos africanos escravizados, que chegavam aqui à colônia sem nenhum conhecimento sobre as terras. Então, consequentemente, eles não sabiam para onde fugir. Esses escravos, eles eram trazidos lá da África e eles eram vendidos como se fosse uma mercadoria, como se fosse um celular, um livro. Não se olhavam os escravos, os escravizados, como um ser humano. Era muito difícil, muito diferente a realidade naquela época. Por isso que é importante vocês estudarem história, saberem como as coisas aconteciam antes, para que vocês consigam observar que as coisas elas vão mudando, graças a Deus, com a passagem do tempo. Hoje em dia, nós vivemos, graças a Deus, numa sociedade onde todos os seres humanos são tratados com igualdade, né? Então, é muito interessante, precisa estudar história para saber que isso foi uma coisa gradativa, não foi do nada. Antigamente as coisas elas eram diferentes. Atividades. Relacione abaixo as colunas correspondentes. A. Ajudou no desenvolvimento da cana-de-açúcar no Nordeste. O que foi que ajudou? Foram os indígenas, foram os africanos escravizados, o solo tipo massapê e o clima quente, ou os senhores de engenho? E aí? É só fazer a ligação e achar a resposta certa. B. Nome pelo qual eram conhecidos os fazendeiros. C. Conheciam bem o território, por isso eles conseguiam, fugir. E D. Principal mão de obra utilizada na produção de açúcar. Quem trabalhava ali? 2. Por que muitos fazendeiros deixaram de aprisionar os indígenas para o trabalho? Qual é o motivo
que os fazendeiros acabaram desistindo de tentar escravizar os indígenas. Escrevam aqui. E 3, o que os fazendeiros fizeram para conseguir trabalhadores no lugar dos indígenas que fugiam? O que eles fizeram? Então, a atividade para nossa terça-feira é isso, pessoal. Eu encontro vocês no Zoom e vamos falar um pouquinho mais sobre isso e corrigir as atividades da página 73. Eu estou gravando já com a máscara, porque eu gostaria que vocês falassem para a tia se vocês estão conseguindo entender bem o que a tia está falando, porque a partir de agora a tia vai ter que começar a gravar com máscara, né? Então é uma experiência e vou esperar também que vocês me falem amanhã o que vocês acharam, tá bom? Se dá para entender bem, se ficou mais difícil. Vamos trabalhar junto para ficar um trabalho legal. Um beijo, terceiro ano. Tchau, tchau.